Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um call de resultados da Valid. Antes da companhia começar a apresentação, farei alguns avisos. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas assistindo à teleconferência durante a transmissão. Para aqueles que tenham interesse, a apresentação também está sendo disponibilizada com tradução simultânea para o inglês. Os slides de apoio que vamos apresentar estão disponíveis em nosso site de RI, e logo após o evento, o replay também estará em nosso site. Assim que acabar a apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas desde já e a qualquer momento durante a transmissão. É importante esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras se constituem crenças e premissas da nossa diretoria, bem como informações que hoje estão disponíveis para a empresa. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Estas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que as condições econômicas gerais da indústria, além de outros fatores operacionais, também podem afetar o futuro da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daquelas expressas em tais considerações. Hoje apresentarão Ilson Bressan, CEO da Valid, e Olavo Vaz, CFO e DRI. Chamo agora para dar início à apresentação. Bressan, Olavo, bom dia. É com vocês. Obrigado, Lucas. Bom dia a todos do mercado em geral, especialmente a nossa base de acionistas. Eu, Ilson Bressan, CEO da companhia, Olavo aqui comigo, CFO. Bom dia. Vamos passar por alguns tópicos ao longo desta apresentação de resultados e começamos com os destaques de 2025. 2025 a gente olhou muito para o crescimento dos novos negócios e uma matriz de receita sustentável, ao mesmo tempo que a gente fez uma distribuição recorde de proventos. E com tudo isso, a gente conseguiu ainda manter uma posição financeira muito sólida, mantendo a posição de caixa líquido. Quando a gente olha para os grandes destaques do ano, a gente vê que os negócios digitais eles cresceram consistentemente, cresceram 27%. E eles já representam hoje um quarto da receita da companhia, ou quase um quarto da receita da companhia, 23%. Numa segunda frente, a gente vê um resultado recorde na frente de emissão de documentos e a carteira de identidade nacional se mostra como uma linha de produto muito sólida, que ajudou a amplificar os investimentos internos e também a fazer a distribuição de proventos recordes que a gente teve no ano passado. Nós anunciamos ao longo do ano mais de 202 milhões de proventos e fizemos mais 34 milhões de recompra de ações, o que está aproximadamente um 12% de yield. Quando a gente olha para os resultados de 2025, a gente precisa entender esse modelo onde o digital ganha muita atração e que os negócios maduros ajudaram a sustentar essa evolução, tanto para o acionista quanto para os investimentos internos. E é por isso que eu quero passar rapidamente por um frame de como a gente enxerga a gestão de companhia e como a gente está fazendo a gestão de todos os nossos negócios em todos os mercados que nós atuamos. Todos vocês sabem que a gente atua em 3 grandes mercados, que é ID, governo digital, bancos e pagamentos, mais conectividade segura, mas a gente está olhando o nosso frame de gestão de 2 formas. Nós temos negócios muito fundacionais, que nós poderíamos chamar de um motor 1 de geração de receita, onde a gente tem a liderança no Brasil de emissão de documentos oficiais, a gente tem no Brasil e na Argentina a liderança da emissão de cartões de crédito para os bancos, e a gente é um dos 4 maiores players globais, né, no mercado de conectividade segura e telecom. Esse é a nossa fundação de negócio, o nosso negócio histórico, que nos garante muita relação com os nossos clientes da base, relações de longo tempo, e que permitem que a gente consiga financiar a evolução deste motor 2, que é uma frente de digital e growth, que está centrada em basicamente 3 grandes linhas. A frente de governo digital, que trata da evolução das jornadas e dos serviços entre o cidadão e o governo. Uma plataforma integrada de segurança digital, que foi o grande tema que nos dedicamos e nos debruçamos muito ao longo dos investimentos orgânicos em 25 e também se estendem para 26, que tratam de transformar a Valid ou de consolidar a Valid como a Identity First Company. O que significa isso?
Significa que dentro do mundo digital que a gente vive, para garantir transações seguras, a sociedade precisa de uma infraestrutura de confiança. A identidade é o grande perímetro de segurança cada vez que a gente precisa fazer uma transação. Então, quem controla o onboarding, a identidade, a sequência deste comportamento deste indivíduo dentro do ambiente digital, tem muitas condições de prover uma infraestrutura de confiança para todos esses mercados que nós atuamos, seja governo, seja bancos e pagamentos, seja conectividade segura. Então, a plataforma integrada de identidade é esta grande aposta que a gente está fazendo dentro de uma das 3 linhas de negócios digitais que estão dentro da nossa segundo motor de Digital e Growth, que também é complementado pela área de Digital Mobile, tanto com a evolução do eSIM, software de serviços e também OIM. Isso é o que a gente vai freimar o nosso papo de hoje em relação aos resultados, quando a gente olha comportamento de receita, de EBITDA e os demais indicadores financeiros. Indo para os resultados do ano, a gente enxerga uma estabilidade no nosso top line. Nós tivemos uma receita de 2 bilhões e 63 milhões no ano de 25, comparado com 2024, numa linha de 2 bilhões e 171, uma queda aproximada de 5%, onde o grande responsável por essa queda, uma queda muito significativa, foi a área de payments. Porém, 2 outras verticais, né, tanto ID como Telecom, a gente tem um crescimento bastante sólido. Dando um zoom nesta receita do ano passado, a gente percebe a ID crescendo 17%, que está explicado por um aumento de volumetria de 22% ano contra ano na emissão da SIM. Essa linha de produto consolidada que a gente está mostrando para vocês. A gente totalizou no ano, somente com a carteira de identidade nacional, quase 18 milhões de documentos. Isso é um recorde absoluto. O último trimestre foi uma puxada bastante forte em termos de volumetria, e isso ajudou a gente a poder fazer esse resultado de EBITDA recorde, que também, dentro da vertical de ID, que nos ajudou tanto com os proventos quanto com os investimentos em novos negócios. Em mobile, a gente cresce 9% no ano contra ano. A gente sai de 538 para 585. A gente tem 6% de aumento ano contra ano na linha do nosso motor 1, vamos chamar assim, que são os SIM cards, os negócios mais tradicionais, mais maduros, mas a gente cresce 28% na frente do Digital Mobile, onde a gente, dentro de mobile, alcança só em Digital 92 milhões. Então veja que aqui o comportamento de mobile é muito similar aos nossos motor 1 de crescimento versus o motor 2. No motor 2 a gente cresceu 27% nos negócios digitais. Em mobile esse comportamento se repete. Payments é a nossa queda do ano. A gente tem aqui um tombo bastante grande em termos de receita, e o grande responsável em termos de redução 24 versus 25 é a Argentina, com a perda de 185 milhões de top line, especificamente no mercado de cartões de crédito. O Brasil também tem uma pequena redução, a gente cai 57 milhões ano contra ano em cartões, e esse é um comportamento que a gente imagina que está sendo estabelecido para os próximos anos num patamar muito parecido com o que a gente está vendo no resultado de 2025. Por que a gente não caiu mais, né, mesmo com essa grande queda de Pay? Porque a gente teve no consolidado, né, um aumento muito forte dos nossos novos negócios. A gente subiu de 216 para 330 milhões, então dentro desta receita, o que é novo negócio, e novo negócio é uma parte do nosso motor 2, uma parte das nossas receitas digitais, a gente consegue equacionar e fazer uma leve redução de receita em relação a todo o resultado geral do ano de 2025. Quando a gente olha para o EBITDA, o comportamento é muito parecido. Crescimento de EBITDA, tanto na vertical e no mercado de identidade e governo digital, a gente sai de 263 para 310 milhões na comparação ano contra ano, 24 e 25. E em mobile a gente sai de 99 para 108. A queda em Pay, ela se repete, assim como no top line, e aí ela é a grande responsável por termos uma redução, né, no EBITDA de 24 para 25, mas com 2 das verticais muito bem posicionadas.
Dando um zoom especificamente nesta frente de negócios, que são os negócios criados a partir de 2022, que ajudaram a gente a fazer essa queda mais suave no ano de 25 em relação ao top line, a gente detalha aqui um pouco mais um crescimento consistente, né, quarter sobre quarter no ano passado e ao longo dos últimos anos, e a gente chega num resultado de 330 milhões dos novos negócios, que estão separados em três subdivisões. A subdivisão de plataforma integrada de segurança digital, a subdivisão de governo digital e também a parte de digital mobile. Veja que de 22 para 25, a gente tem esse crescimento muito forte e a gente estima que esse negócio vai continuar crescendo, fazendo um impulsionamento do que é o nosso motor 2 de digital e growth. Aqui eu deixo um pouco mais transparente e separado aquelas receitas que significam a nossa base, né, fundacional dos negócios que a gente tem, que fecharam o ano passado em torno de 1,6 bi no gráfico inferior desse slide, né, que tem uma queda. A gente sabe que temos negócios maduros, né, e que ao longo do tempo eles vão perdendo alguma tração, mas que tem um princípio básico e uma natureza de qualidade bastante forte. Vejam que assim, por exemplo, na emissão de documentos foi uma atração muito boa dentro desse motor 2. Então, dentro do comportamento dos negócios do motor 1, a gente tem negócios que caem, como cartões, mas também temos negócios que crescem e nós temos possibilidade de crescimento nesse motor que estabelece longas relações com clientes, que estabelece grande rentabilidade e que ajuda a gente a poder impulsionar esse motor 2 de crescimento de receitas digitais que está mostrada nesse gráfico na parte superior. Então, caímos 10 nos negócios mais maduros, mas subimos 27 nos negócios mais novos, né? Saímos de 371 milhões no ano de 24 e chegamos a 472 milhões no ano de 2025, este crescimento de 27%. O que é importante destacar aqui é que o conceito sobre o qual a gente está se debruçando na hora que fala deste motor 2, da frente de digital e growth, é que a gente já faz os produtos nascerem by design, sendo escaláveis e de maneira que a gente consiga ter receita recorrente e com capacidade de crescimento super ampla. Eles são concebidos desde o começo com esta cabeça global, né, porque a natureza de um negócio digital, ele permite que a gente consiga pensar globalmente. Então, a solução que a gente começa a criar hoje no Brasil, ela, em breve, nos próximos anos, poderá também ser escalada para os países que a gente tem, os outros 15 países no mundo que a gente tem atuação. E a gente espera que nos próximos anos a gente tenha um crescimento bastante consistente desses negócios, porque a gente está dentro de um tamanho de mercado infinitamente maior do que aqueles mercados dos nossos negócios mais maduros. Quero dar um zoom para vocês naquilo que foi bem e naquilo que não foi tão bem no ano passado, em cada uma dessas duas divisões de natureza de receita ou de motores de geração de negócio, de receita, de resultado que a gente tem aqui na companhia. Nesta parte dos negócios mais maduros, né, o nosso motor 1, que são a fundação e os nossos produtos mais de longo prazo, longa relação com os clientes, produtos mais maduros, uma coisa que funcionou super bem foi a eficiência operacional que nós temos em ID. Então, tivemos um resultado recorde dentro deste ecossistema, fizemos 310 milhões de reais de EBITDA dentro deste negócio, e o grande impulsionador desse crescimento é o aumento de volumetria, né, da carteira de identidade nacional. Lembrem aqui que a gente tem apenas 20% da população brasileira que emitiu a nova carteira a carteira de identidade nacional. Nós ainda temos 80% da população que precisa emitir esse documento. Então, tudo indica que nos próximos anos a gente tem aqui esta linha de receita bastante sólida, bastante consolidada, que vai continuar gerando bastante recurso e contratos estáveis, né, que ajudam a gente a financiar este motor 2 que está no lado direito do nosso slide. É importante dizer que para alguns contratos, nós já tivemos uma renovação de licitação que nos coloca dentro de possibilidade de termos contratos ainda mais longos. A lei anterior dizia
previa que nós podíamos ter contrato de 5 anos, a lei nova de licitações prevê contratos possíveis até serem estendidos até 10 anos. Então, isso, a beleza desse lado do Motor 1 e desta linha importante de produtos é que a gente tem receitas muito previsíveis, com relação de longo prazo com os nossos clientes, com nível de eficiência operacional e um nível de excelência na prestação dos serviços muito forte. Qual foi o desafio nesta parte dos negócios maduros que a gente enfrentou no ano passado? É a queda de cartões bancários. Aqui a gente precisa reconhecer que esse é um mercado super maduro, que não continuará crescendo ao longo dos próximos anos e que o nosso foco de gestão é impedir que ele consuma recursos da companhia. Enquanto ele for saudável, enquanto ele gerar caixa, ele será uma linha de negócios muito bem tratada dentro da companhia. Quando isso deixar de acontecer, obviamente a gente tem outras soluções para encaminhar o negócio de cartões bancários. Nesse item, né, dos cartões e a queda que a gente teve neste ecossistema de Pay de quase 300 milhões, de mais de 300 milhões no ano passado, a Argentina foi o grande responsável. Por quê? Porque o comportamento do mercado argentino nesse momento, pós o período de superinflação, pós o período de ajustes cambiais que o novo governo fez na Argentina, o mercado está se readequando e o nível de demanda é muito menor do que aquele que nós víamos no passado. Um outro desafio importante que a gente já viu alguns efeitos no ano passado, mas que tem um risco, inclusive, para esse ano, é uma medida provisória 1327, que trata da CNH Brasil, e que pode reduzir emissões da CNH, embora, se ela for aprovada no prazo de até maio desse ano. Então, é um assunto que a gente está acompanhando e o mais breve possível a gente sempre vai estar reportando o comportamento disso, mas é uma das preocupações que a gente tem. Tem hora que a gente tem nesta relação, né, dentro da relação de governo, algum frame regulatório que nos impulsiona, como, por exemplo, a emissão da SIM, que toda a população ainda precisará emitir. Tem hora que a gente precisa administrar algumas outras soluções que têm um impacto negativo, como pode ser, não é certo, mas pode, o tema da MP 1327. Como oportunidade dentro desta área de negócios mais maduros, a gente tem os novos contratos feitos e ganho com licitações de carteiras funcionais de conselhos de classe. Então, essa é uma outra frente bem importante, o que mostra que a gente pode, mesmo dentro desse motor de receitas mais maduras, continuar fazendo o crescimento e especialmente com esses contratos mais de longo prazo que a nova lei permite. Vou dar um zoom para o motor 2, falando do que funcionou e do que pode melhorar, né? A nossa frente de negócios digitais e dos quais a gente espera maior crescimento. O que funcionou muito bem nesse ano de 2025 foi o grande crescimento dos novos negócios. Todos eles cresceram forte na comparação com os anos anteriores, e isso permitiu que a nossa receita total, né, de negócios digitais chegassem a quase um quarto da receita total da companhia hoje, o que era menos de 10% há 2 anos atrás. Essa é uma frente importante. Uma outra é que o nosso portfólio de digital mobile, ele se consolida no mundo. A gente conseguiu fazer a transição tecnológica do SIM card físico para o modelo de software e serviços, para a tecnologia do eSIM, e especialmente para a tecnologia do OEM, de uma maneira tal que nós fomos reconhecidos como pace setters por um importante pace setters de tecnologia de conectividade segura no mundo pela Counterpoint, que é uma referência em termos de alocação de players, líderes de tecnologia globais, e a gente passa a utilizar esse portfólio de digital mobile para ser uma parte da plataforma integrada de segurança digital, o que nos possibilita ter diferenciais competitivos bastante amplos quando a gente conecta competências de conectividade segura com competências de biometria, integrando tudo isso dentro da nossa plataforma. Então, isso funcionou super bem no ano passado, né? Internamente, nós tivemos avanços fortes em termos de produção, melhorias do nosso portfólio de produto, aumento do nosso time de tecnologia e de produto, então é um fator de sucesso do ano passado.
Um ponto importante também relacionado ao motor digital é que a gente implementou em São Paulo o selo Água Digital, que é a rastreabilidade, né, das garrafas d'água que todos nós bebemos diariamente em todo o estado. Esse é um crescimento super importante, ele dobra o negócio já no curto prazo, né? Então a volumetria que a gente tem em selo água vai ajudar a gente a fazer esta frente de digital e growth ser cada vez mais sólida dentro da companhia. Qual é o nosso desafio nesse motor 2 no digital e growth? A gente volta para o mesmo tema da MP 1327, uma das nossas investidas, que é a Vsoft, tem uma boa parte do seu portfólio, em torno de metade do negócio, centrado em atender CF6 e ter produtos para aulas práticas, aulas teóricas, e esta medida provisória mexeu exatamente nesse ponto de reduzir o número de aulas necessárias para que a gente tenha na formação de condutores. Então esse desafio aqui, ele é importante que a gente já o revele. A gente já tem feito ações, né, de redução de custo alocado nesta frente de negócio, e isso reduz um pouco o pacing de crescimento nesta parte de governo digital, que é soluções de trânsito. Então, esse é um desafio importante para a gente lidar. Começamos a lidar no ano passado e seguiremos lidando ao longo desse ano. E uma oportunidade importante é esse tema da plataforma integrada. A gente está com melhor time, maior time e um mindset de conectividade entre todos os nossos negócios, criando o fundamento para a gente ter uma plataforma integrada que coloca tudo que a gente sabe fazer em conectividade segura, em biometria, em meios de pagamento, numa única plataforma que passará a ser oferecida para o mercado, especialmente o mercado privado, que a gente tem um espaço importante para crescer dentro deste mercado de confiança para o mundo privado. Um outro ponto importante é que uma boa evolução de governo digital, a gente está lançando novas soluções que estão baseadas em interoperabilidade e também em inteligência artificial. Então esse é um pouco do resumo do que funcionou bem, quais são os nossos desafios, quais são as oportunidades que o time executivo e toda a companhia estamos comprometidos em fazer o avanço ao longo desse ano. Eu passo agora para o Olavo, para que a gente entre um pouco nos detalhes de lucro líquido, geração de caixa, alavancagem, e volto com vocês logo na sequência para a gente falar um pouco do frame de 26 e das prioridades que o time executivo está conduzindo a partir de agora. Boa. Obrigado, Bressan. Então, como o Bressan adiantou aqui, eu vou falar sobre acho que um pilar importante nosso, que é a questão da resiliência financeira que a gente vem tendo na Valid ao longo dos últimos anos. Então, começando aqui pela visão do lucro, a gente dividiu o slide na parte de cima, vocês podem ver o resultado trimestral, e embaixo o consolidado do ano de 2025. Tá? No quarto e último trimestre do ano passado, a gente parte de um EBITDA de 121 milhões e chega a um lucro de 88 milhões, o que representa ali uma margem de 17%, um crescimento de mais de 40% ano contra ano. Tá? E também o melhor lucro trimestral do ano de 2025. Se a gente for analisar os componentes, né, que saem do EBITDA até o lucro, eu posso até ir para a parte de baixo, porque é um padrão muito semelhante ao que a gente viu no trimestre, acontecendo ao longo do ano, né? Então, em cima de um EBITDA, a gente tem um resultado financeiro negativo, com grande parte desse resultado vindo de efeitos não caixa, né? Muito aí relacionados à marcação de moedas, uma vez que a gente opera em diferentes países. A gente tem, nesse momento, um padrão de depreciação e amortização ali em torno de 29, 30 por trimestre, né? O que leva a 108 no ano. O próximo componente, eu acho que um item muito importante do ano de 25, que nesse ano a gente teve um crédito de impostos, né? Aqui um trabalho muito bem feito pelo nosso time tributário, fiscal, para a gente conseguir efeitos positivos, especialmente em função do JCP. Tá? E aí, dentro de outros, uma miscelânea de lançamentos envolvendo pagamento de aquisições, reorganizações, o que nos leva ao ano a um lucro ali na casa
dos 270 milhões de reais. Isso representa uma queda em relação ao ano de 24, mas é importante frisar aqui que em 24 a gente teve aquele efeito não recorrente da venda da Cubic, né, de mais ou menos 100 milhões de reais. Se a gente expurga isso, o resultado de 25 vai ser muito parecido com o de 24, com uma margem ali na casa dos 13%, um lucro por ação de R$ 3,43. Tá? Passando agora para o slide de fluxo de geração de caixa, também mesma dinâmica, em cima o trimestre, embaixo o anual, e eu vou focar aqui na parte de baixo. Pelo terceiro ano consecutivo, a gente consegue fechar com uma conversão de EBITDA em caixa acima dos 90%. Destaque especial no último trimestre do ano, em que a gente teve uma conversão de caixa de mais de 100%, foi 111% do EBITDA. E esse motor, né, como o Bressan disse há pouco, essa capacidade da empresa de converter o resultado contábil em caixa favorece os nossos investimentos, pagamento de proventos, né? Então, em cima dessa geração de caixa, a gente investiu em novos negócios, investiu no Selo Água, a gente também reservou parte dos nossos recursos aqui para manutenção, né, dos nossos parques. A gente também, ao longo de 25, especialmente no início do ano, a gente aumentou a nossa participação em algumas empresas em que a gente já detinha participações, na Vsoft, na Mitra. Temos resultado financeiro negativo em função de despesas financeiras. E aí, na última parte aqui do gráfico, a gente vê um aumento momentâneo da nossa dívida. A gente fez uma captação importante de recursos ali no final do ano, eu falo um pouquinho mais sobre isso, e em cima disso um volume grande de pagamento de proventos e recompra, encerrando o ano de 25 com 852 milhões no caixa da empresa. Eu volto a falar um pouquinho de liquidez já. Aqui, um componente importante da nossa geração de caixa, que a gente fala bastante ao longo dos calls, é o nosso capital de giro, né? A gente olha aqui para 3 contas específicas, são as mais relevantes: contas a receber, estoques e contas a pagar. Eu não vou passar aqui na variação trimestre a trimestre, mas eu acho legal a gente notar que a gente consegue manter um patamar bem equilibrado e com um trabalho muito bem feito, especialmente na questão dos estoques, né? Estoques aqui está muito associado à nossa vertical de payments, uma vez que a gente vê o ano começando mais devagar, isso no ano passado, né? Começando mais devagar do que a gente imaginava. A gente começa um trabalho muito forte aqui em cima, o que levou a gente baixar o estoque aí em mais de 30 milhões de reais ao longo do ano, tá? Então, quando a gente olha contas a receber nominalmente, a gente melhora a nossa conta, estoques também, e o contas a pagar muito em linha. De novo, e eu venho frisando isso ao longo dos calls, não é aqui que a gente, eu acho que no patamar que a empresa está hoje, não é no capital de giro que a gente vai ter grandes ganhos ou perdas, mas é muito importante a gente manter o patamar adequado com a operação que a gente tem. Eu volto aqui brevemente na questão da liquidez. Então, à esquerda, a gente mostra como a nossa dívida líquida e o indicador de dívida líquida sobre EBITDA vem se comportando ao longo dos últimos anos. Desde o final de 24, a empresa nessa posição de caixa líquido, encerramos 2025 novamente assim, com quase 100 milhões ali de excesso de caixa em cima de dívida. Como eu disse, 850 milhões no caixa, dívidas de curto prazo menos, ali 20%. Importante aqui, 2 pontos. Desde o final do ano passado até esse momento, agora em março, a gente já realizou o pré-pagamento de 2 dívidas bilaterais que tínhamos, uma com o Banco do Brasil, outra com o Santander, total aqui de 50 milhões de reais, dívidas que estavam muito acima dos custos de captação que a gente tem recente. E acho que a excelente notícia que a gente tem do ano passado na parte de passivo, a gente já recebeu a primeira tranche da nossa operação com o Finep, estamos caminhando para receber a segunda tranche ainda no primeiro semestre desse ano, e também
acredito que ao longo desse primeiro semestre de 26, a gente recebe a primeira tranche da operação com o BNDES, né? A gente anunciou isso recente, a gente tem até 300 milhões para receber com o BNDES, numa taxa super competitiva, né? TR mais 3. Só para vocês terem uma referência, hoje o spread médio aqui das nossas dívidas no Brasil gira em torno de CDI mais 0,5, né? Então, quando a gente tem aí uma dívida TR mais 3, o ganho financeiro que tem aqui é muito forte, tá? Eu vou voltar aqui a palavra para o Bressan para falar um pouquinho, como ele comentou, das diretrizes de 2026 e depois a gente segue para a nossa sessão tradicional de perguntas e respostas. Vai lá, Bressan. Boa. Até achei que você fosse falar da alocação de capital, mas bora lá, vamos junto. Pode. Bom, com o que a gente tem de geração, o que a gente faz, né? A gente está focando especialmente em 3 grandes linhas, né? O primeiro item é o nosso CAPEX de expansão. A gente tem investimento no portfólio de produtos digitais em tecnologia que estão sendo feitos consistentemente, especialmente crescendo a partir do ano passado. Então, esse continua sendo, para 26, a nossa prioridade de alocação de capital. A gente continua atento a M&As estratégicos. A gente tem um caixa robusto para fazer isso, como o Olavo acabou de descrever, né? Então, não só o recurso orgânico da companhia, né, para investir no item número 1 de CAPEX de expansão, turbinado para o FINEP, turbinado para o BNDES, né, esse caixa robusto também permite que a gente consiga continuar olhando para possíveis aquisições, né, especialmente na frente digital, sem dúvida, todas elas, mas especialmente num novo negócio de combate à fraude e identidade digital, que faz parte da nossa plataforma integrada de segurança digital. E, obviamente, no item 3, uma disciplina sempre constante que nós temos de poder remunerar o nosso acionista, né? E o nosso compromisso é manter um payout mínimo de 25%, embora a média dos últimos anos seja muito maior do que isso, incluindo o recorde do ano passado, né? Mas essas são as 3 grandes frentes que nós vamos alocar o capital. Como estratégia de negócio, acho que um ponto importante é que a gente, como prioridade absoluta, é consolidar a Valid como a principal empresa de identidade segura no Brasil, não só no físico, mas também no digital, não só no público, mas também no privado. Isso leva à prioridade 2, que é acelerar as vendas da plataforma digital integrada para o setor privado. Nós temos certeza que os recursos do nosso novo portfólio digital, da plataforma integrada de segurança digital, vai resolver muitas dores de todos os nossos clientes, especialmente do mercado privado, e a nossa oferta de valor vai ser muito bem recebida por todos os bancos, todos os e-commerce, todas as empresas que precisam fazer transações seguras nesse ambiente digital. Então, acelerar as vendas para o setor privado é uma prioridade importante. E claro que a gente precisa cuidar do motor 1, ganhando sempre eficiência. Então, ter cuidado com o tema da Argentina, ter cuidado com o nosso site de cartões aqui no Brasil, avaliar qualquer sinergia ou consolidações que possam existir, e a gente precisa garantir que este motor continue saudável, né, e que todo negócio que está dentro desse motor mais de negócios maduros consiga ter a eficiência adequada, a geração de caixa adequado para turbinar o nosso motor número 2 de alto crescimento. Para encerrar, e logo a gente vai aqui para as perguntas e respostas, eu acho que um grande resumo de 25 é que o nosso portfólio digital ele já é um quarto da companhia e ele está numa evolução rápida para atender as demandas do mercado. Então, no momento de hoje, né, e finalizando 25, a gente vê consolidados que aquilo que era a nossa visão e estratégia se materializaram nos números. Então, aquilo que precisa ser feito agora e a estratégia clara para o Road para 2030 está muito absorvido por todo o time executivo, por todo o time de gestão da companhia e nos dá muita força e confiança para entrar num ano onde a Valid completa 20 anos de empresa listada. Em 2006, sequer o iPhone existia, então também vale encerrar 25 dizendo que entramos no Mood de 26, comemorando esses 20 anos de listagem na B3. Nós somos uma empresa de mais de 2 bi de faturamento de top line anual,
Muitas empresas que em 2006 abriram capital já fecharam o capital, muitos concorrentes que tínhamos em 2006 já não existem mais hoje, e nós continuamos aqui firmes, fortes, com clareza de futuro e à disposição de todos vocês para continuar fazendo a diferença, entregando o portfólio de segurança que a sociedade precisa. Então, obrigado por participarem do nosso call. Eu peço 1 minuto de paciência de vocês para que a gente organize o cenário aqui para a nossa sessão de perguntas e respostas. Voltamos em seguida e muito obrigado. Essa é a velocidade da mudança, o ritmo da tecnologia. Para muitos, o presente. Para nós, o futuro. Chegando, se impondo, hoje. Identidades se transformando em dados. Inovação chegando a lugares inimagináveis. Tecnologia ficando cada vez mais inteligente. Comunicação intuitiva conectando tudo e todos. Transações mais rápidas e seguras, vindas de qualquer lugar, protegendo pessoas, contextos e processos. Confiança se tornando cada vez mais fundamental. Alguns acompanham as mudanças. A gente cria as mudanças. A Valid é a maior provedora de confiança em identificação, conectividade e meios de pagamento do Brasil. Valid, 65 anos. O futuro da confiança passa por aqui. Pessoal, bom dia. Estamos de volta com as perguntas e respostas. Vamos dar início. Caso tenham dúvidas, o chat da plataforma ainda está aberto para envio das perguntas. A primeira pergunta é da Paula. Bom dia. Parabéns pelos resultados e por mais um ano que fecharam com posição de caixa líquido. Na explicação de alocação de capital, um dos pilares é de M&A estratégico, que não tivemos notícias durante 2025. Qual a dificuldade encontrada? Esse daqui, Bressante, fica à vontade. Boa. Dificuldade encontrada para fazer M&A geralmente passa pelo múltiplo do target, né? Eu acho que aqui a explicação ela é bastante simples do nosso lado. Como a gente é precificado hoje no mercado, todos vocês acompanham. A gente está sendo precificado por um múltiplo de EBITDA de uma empresa com características industriais. O nosso pitch aqui no call está apontando para uma empresa de tecnologia com uma matriz de receita cada vez mais escalável. Os targets que a gente quer estão nesse motor 2, que já são vistos como empresas de tecnologia. Essas empresas têm múltiplos de receita e não os nossos múltiplos de EBITDA, inclusive ancorados numa percepção de mercado de uma empresa industrial. Então, a gente tem esta transição para fazer. Muitas vezes o M&A não acontece, porque embora o target seja possível, né, esse múltiplo nem sempre é possível da gente conseguir manter essa disciplina de alocação de capital e fazer um negócio que seja interessante para a nossa base de acionistas e para a nossa estratégia. Então, a gente continua atento, né, a gente tem observado, analisado muitas empresas, temos conversas, e é uma frente importante que a gente deve acelerar ao longo dos próximos anos, né? Mas sempre aqui o negócio justo é o que precisa estar na mesa e a gente tem esta consciência, esta disciplina de não fazer loucura, mesmo com uma condição boa, né, de estrutura de capital. Olavo, se quiser me complementar aqui, fica à vontade, mas a linha geral é essa, Paula. Eu acho que é exatamente isso, Bresson. A gente até hoje também saiu a matéria, né, que a gente falou com o Moacir nesses últimos dias lá no Neofeed. A gente continua olhando muita coisa. Ano passado, cerca de 30 empresas que a gente chegou a olhar, algumas dessas, processo natural de M&A, algumas avançam mais, outras avançam menos. Mas eu acho que o principal é disciplina de capital e também fit estratégico, tecnológico aqui com a gente. Continuamos abertos para falar, para entender coisas novas. A Valid é uma empresa cujo histórico tem diversos M&As, vai continuar fazendo e na hora certa, não dá para M&A não dá para ter pressa, tem que achar o candidato certo na hora certa e chegar ao casamento, né? Vamos continuar assim na busca. Boa. A próxima pergunta aqui do Lúcio. Bom dia e parabéns pela apresentação e pelo ano. Poderiam explicar melhor o conceito das naturezas de receita, os motores e o pensamento escalável?
Assim como no passado, acham que pode ser hora de ir para outros países? E, se for o caso, como que seria? Boa, obrigado, Lucas. Lúcio, acho que a forma como a gente apresentou hoje, né, a natureza de formação das nossas receitas e do nosso negócio, na verdade é uma manifestação expressa de que a gente reconhece que temos negócios maduros, que eles não vão continuar crescendo, né, nas taxas que a gente gostaria, mas que eles são bons o suficiente para poder financiar a expansão que a gente precisa. Essa expansão que a gente precisa está no motor 2, que é um motor pensado em growth, pensado em uma natureza de portfólio digital, onde a gente, embora viva num país continental como o Brasil, precisa ter mindset global. As melhores empresas ou as maiores empresas do mundo sempre nascem com esse mindset. Então, o momento de transformação que a gente vive da sociedade como um todo e da Valid junto com essas mudanças de necessidades do mercado, significa que a gente precisa olhar com diferentes enfoques cada uma dessas naturezas de geração de receita, cada um destes motores. O motor 1, cuidar para a gente ter a máxima eficiência e a máxima perenidade do negócio. E o motor 2, garantir que ele consiga ser o mais escalável possível, e ele tem que ser até 2030 o nosso grande vetor de crescimento. Se olharmos os números do ano passado, você vai perceber, a gente cai, no geral, cai 10% dos nossos negócios maduros, mas sobe 27% nos nossos negócios digitais. Quando esta relação e esta representatividade dos negócios digitais passarem a ser não mais 25, 23 como é agora, passarem a ser 30, passarem a ser 40, passarem a ser 50, eu acho que aí sim, todos vocês que nos ouvem, o mercado em geral, vai perceber que a gente se colocou naquele lugar, que o nosso múltiplo, né, e a nossa capacidade de gerar valor, ele vai estar com uma empresa com base tecnológica que é escalável. Por hora eu diria que não é hora de ir para outro lugar fora o Brasil, porque a gente precisa vencer esse jogo no Brasil, especialmente oferecendo a plataforma integrada de segurança digital para o mercado privado. A gente já tem receitas relevantes no mercado, no negócio público, no mercado público, mas a gente precisa ser um player ganhador no mercado privado. Não somos hoje. Estamos nos dedicando a fechar o gap de produto. A gente acredita que está num ótimo caminho, aceleramos muito, e agora tem que fechar um gap de presença de mercado, fornecendo para o privado. Então, acho que antes de pensar em ir para fora, né, a gente, claro que vai olhar, né, oportunidades, mas a gente vai se concentrar no Brasil. Mas tem uma beleza importante aqui, porque a gente já está em outros 15, 16 países fora do Brasil. A gente já tem entidades jurídicas, times comerciais, times de negócios, que hoje atendem telecom, ou atendem banco, ou atendem outros clientes. A gente hoje está aproveitando o nosso potencial, porque quando eu tenho o time de telecom atendendo as maiores MNOs do mundo, ele está oferecendo o portfólio de SIM cards, ou o portfólio do eSIM. Imagina quando o mundo poderia consumir uma telecom de qualquer país do mundo, poderia inclusive, o nosso gerente de contas poderia oferecer para a Telefônica na Espanha, para a Deutsche Telekom, para a T-Mobile, para a China Telecom, pudesse oferecer não só o que é core daquele mercado, mas também o que tem a ver com esta plataforma integrada de segurança digital. Nesta hora, sim, a gente consegue pensar com um produto maduro, escalar esta venda para fora do Brasil, porque a gente já tem estrutura estabelecida nesses países. Mas um passo de cada vez. Agora é fechando o gap de produto, na sequência fechar o gap de participação no mercado privado, e aí depois disso pensar em escalar isso globalmente. Ponto positivo, todos os produtos da plataforma integrada digital, ou de governo digital, ou de digital mobile, já nasceram com essa concepção de eles serem escaláveis globalmente. Então, aqui é muito mais uma estratégia de go-to-market e tem menos a ver com esta concepção original na produção destes itens. Então, acho que esse é o contexto da natureza do Motor 2 e de como a gente se expande globalmente a partir de primeiro vencer no Brasil. Obrigado. Obrigado, Bressan.
Ainda nesse tema dos motores e das receitas digitais, a próxima pergunta é do Nishio. Observamos uma aceleração clara das novas frentes digitais, especialmente em governo digital e onboarding, enquanto os negócios mais tradicionais ainda pressionam crescimento e margens. Como vocês enxergam o timing em que digital passa a compensar integralmente o legado? Estamos próximo desse ponto de inflexão? Eu acho que a gente está próximo, sim, Nishio. Bom dia, obrigado pela pergunta. Quando os negócios digitais são 7%, 9%, a gente tem menos convicção de dizer que começou o ponto de inflexão. Quando eles já são 23% e eles tiveram um incremento de 17 para 23, só de 24 para 25, a gente acredita sim que esse ponto de inflexão está muito próximo. A gente está mergulhado num mercado muito maior, a gente sequer começou a arranhar a superfície desse mercado mais amplo, então a gente verá no ano de 26, do ano de 27, e a gente tem um plano, como a gente já falou no passado, de até 2030, conseguir crescer muito estas receitas da Valid. Eu acredito que já nos próximos anos, 27, 28, a gente vai ver este motor sendo o grande vetor de crescimento de resultados da companhia, mas vamos lembrar que o motor 1 ele também tem longevidade, né? A regra para o motor 1 é que se ele tem longevidade, se ele tem rentabilidade, ele será bem nutrido, será bem abastecido. Se por acaso ele começar a consumir recursos, né, da companhia, e a gente obviamente vai se desfazer, tomar alguma decisão que impeça que ele continue fazendo consumo de recursos. Então, para estar no motor 1, para estar na frente de geração de negócios, os negócios mais maduros precisam ser rentáveis, precisam ser sustentáveis, né, e porque a gente precisa investir muito nesse motor 2 para ele ter cada vez mais potência. Então, acho que a gente está perto desse ponto de inflexão e vamos acompanhar com confiança esses próximos anos que a gente vai poder comemorar junto essa mudança de percepção dessa empresa industrial para essa empresa com alta capacidade tecnológica, sendo reconhecida pelo mercado pelo seu resultado, pela sua presença nos clientes que a gente já tem globalmente. Obrigado, Nishio. Obrigado, Bressan. A próxima pergunta do Nishio e do Bernardo são bem parecidas sobre a MP 1327. Vocês têm comentado sobre o desafio com as emissões de CNH em 2026 devido à extensão de prazo. No final do ano saiu a medida provisória 1327, que tem impactado. Como que isso impacta a Valid? E quais poderiam explicar os impactos e ações tomadas? E aqui o Nishio complementa também, perguntando se tem alguma oportunidade que acaba surgindo também. Boa. Obrigado, Nishio. Bernardo, novamente aqui. A MP 1327 é aquele tipo de medida provisória, ou aquele tipo de ação regulatória, que ela provoca impacto imediato, né? Aliás, ela provocou impacto antes mesmo de ser publicada, porque os rumores já estavam estabelecidos quando a gente ouvia o mercado falar sobre a necessidade de reduzir o custo total de fazer uma CNH. Então, essa foi a preocupação principal, né, dos idealizadores dessa medida provisória. Ela impacta, aqui vale dizer que ela poderá impactar a Valid se no nosso motor 1, se um dos itens que estão previstos na medida provisória forem aprovados pelo Congresso. Esse item é a emissão da CNH física ou digital, ou se ela continuar sendo física e digital. A medida provisória foi renovada na semana passada, ela foi lançada em dezembro, renovada na semana passada, temos mais 60 dias. Então, se este item do físico ou digital permanecer, ele poderá impactar o número de emissões físicas de documento, não impacta 100% do nosso negócio, porque a gente tem as etapas de captura, as etapas anteriores de software que são prestados e a CNH no final é um subproduto físico que a gente entrega, mas tem contratos que nós temos não só a impressão, temos também toda a parte de captura e enrollment ou onboarding daquele motorista para emitir a CNH. Então, pode afetar nesse lugar. Já afetou num segundo lugar, que é no nosso motor 2. E esse é um ponto de preocupação muito importante neste ano de 26. Porque a Vsoft, que é uma das nossas investidas, tem quase 2/3 da sua receita proveniente de fornecer produtos para os CFCs.
essencialmente de aulas práticas e aulas teóricas. Essas aulas cairão de 20 para 2, né? Obviamente que os motoristas novos que estão se formando talvez não queiram fazer só 2 aulas, porque não é suficiente para ser um bom motorista só com 2 aulas. Pode ser que eles queiram fazer 5, 10 aulas. Então o impacto não está absolutamente claro, né, de quanto isso vai positivamente ser ampliado de 2 aulas para 5 aulas, mas a gente já se preparou na Vsoft para poder fazer um ajuste de estrutura, onde o time que estava alocado dentro desta frente de negócio de CF6, ele foi reduzido drasticamente nesse ano, para que a gente consiga colocar a Vsoft dentro de um patamar sustentável de receita e de resultado final nesse ano de 26. Então aqui são os impactos que temos nos 2 motores, tá? Agora, tem oportunidades aqui. Quais são elas? A primeira é que, se mantendo o físico e digital, e considerando que o custo total de emissão de CNH vai reduzir, nós teremos muito mais motoristas, né, muito mais pessoas fazendo a CNH. Então, se estima que tem um gap de pelo menos 20 milhões de pessoas que dirigem, mas que não têm o documento, né, ao longo do Brasil. Então, é um volume muito expressivo. Então, esse é um importante. Na frente do motor 2, né, na frente digital, a gente também tem novas oportunidades, porque uma vez que disrupta desta forma um jeito de fazer um produto que a sociedade consome, também surgem oportunidades para a gente poder prover para os Detrans, que são nossos clientes, soluções que vão integrar o candidato a condutor, o instrutor que precisa ajudar a fazer a aula e as plataformas que vão dar conta deste novo modelo. Essa medida provisória foi feita muito rápida, né? Foi feita num tempo recorde, e ela não indicou que forma o mercado vai se comportar. Então, aqui tem um espaço importante de fornecer produtos digitais para conectar motoristas e instrutores, de maneira que a gente crie um marketplace de aceleração desse aprendizado necessário para termos uma CNH. Então, essa é uma oportunidade bastante clara. Uma segunda oportunidade muito clara é que, visto que a etapa de preparação do condutor ela é menor, né, 20 aulas práticas caem para 2, não existe mais obrigatoriedade de fazer a aula teórica, mas existirão provas teóricas e provas práticas. Se tem menos intensidade, né, no número de aulas, o exame terá que ser mais forte, né, para provarmos bons condutores. E nós temos uma tecnologia na Vsoft que é a tecnologia de proctoring, que esta prova poderá ser feita remotamente, mas a gente tem absoluto controle do ambiente onde esse candidato a motorista terá que fazer essa prova. Então, a gente já tem desenvolvido com os Detrans a implementação desta tecnologia de proctoring, especialmente para as aulas teóricas, né, exames teóricos, e que poderá ser uma matriz de expansão dessa receita também. Porém, o primeiro trimestre desse 26 é o trimestre pior, porque a gente não tem a medida provisória definida, ela só se define em maio, e a gente não tem como o mercado irá se comportar. Portanto, o nosso trabalho está sendo de bastidor para poder oferecer esses produtos digitais para os Detrans, as provas, o sistema de proctoring para os Detrans, mas a gente, infelizmente, só terá efeito positivo possível a partir do segundo quarter, provavelmente depois de maio, né? O efeito negativo ele vai estar todo ancorado nesse primeiro quarto de 21, e a gente já antecipa que esse resultado não será bom. Embora um negócio pequeno dentro do todo da Valid, mas especificamente sobre isso, a gente tem esse efeito que é negativo, absolutamente manejável, gerenciável dentro do todo, mas é um ponto de preocupação, sim. Obrigado, Bressan. A próxima pergunta é do Fábio. São 2 perguntas sobre a Argentina. Parabéns pelos resultados resilientes em um cenário macroeconômico complicado. Primeira pergunta. Qual será a estratégia com relação às operações na Argentina? Se possível, também fazer uma análise do mercado e o cenário argentino para os próximos tris. Olá, Fábio. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Lucas. Acho que a regra da Argentina entra num comentário que eu fiz ao longo da apresentação, que é, dentro desse lado dos negócios maduros, a operação que existe não pode ser deficitária. Portanto, a operação da Argentina não será deficitária. O que a gente está imaginando como estratégia, então nossos times de operacionais estão no meio dessa execução,
é que a gente estabelece um cap, né, de capacidade produtiva da Argentina, que atende à demanda atual do mercado. A gente não vai esperar, né, que essa demanda retorne. A gente já ajusta o nosso custo para uma produção limitada de volume, e tudo aquilo que acontecer extra esse volume, se o mercado voltar, a gente faz a partir da nossa planta do Brasil. Então, operacionalmente, esses ajustes de custos tendem a fazer com que a gente, se não ganha dinheiro na Argentina, neste ano, a gente com certeza não vai perder dinheiro na Argentina, a gente com certeza não quer perder dinheiro na Argentina, né? A Argentina teve surpresas super positivas nos anos de 22 e 23, foram super rentáveis, mas agora precisa fazer esta adaptação, olhando para esse negócio mais maduro de cartões. Talvez a Argentina, conectando com a pergunta do Bernardo e do Nishio antes, pode ser o nosso primeiro país para ir colocando a nossa plataforma integrada. Nós temos clientes comuns, inclusive entre Brasil e Argentina. Então aqui pode ser uma outra área, mas aí tem a ver com o nosso motor de crescimento. Então acho que esse é o principal ponto. O que a gente espera de comportamento do mercado argentino? A gente espera essa estabilidade, a gente não espera que isso volte a estar no patamar do ano de 23 ou de 22. O fora da curva estava o ano de 23, onde a Argentina, em cartões de crédito, fez mais receita do que o Brasil. Então nós tínhamos lá uma completa anomalia. Agora as coisas estão voltando para a normalidade, a gente precisa estar adequado com a operação para garantir que ela seja minimamente sustentável. Obrigado, Bressan. Próxima pergunta para o Olavo. A geração de caixa operacional foi robusta, com 93% de conversão do EBITDA no ano. No entanto, vimos uma melhora significativa no capital de giro do quarto trimestre, com redução em contas a receber e estoques. Esse movimento é uma tendência de maior eficiência na gestão do ciclo de caixa para 2026 ou foi um evento pontual de fim de ano? Como que você vê a dinâmica de capital de giro com o mix de receita migrando para produtos digitais, que em teoria exigem menos estoque? Boa. Você não falou, mas a pergunta foi do Nishio. Então, Nishio, obrigado aqui pela pergunta. Então, quando eu estava falando aqui do fluxo de caixa, ainda que a gente analise sempre os trimestres, eu acho que a gente tem que olhar mais o comportamento no ano. Tá? Então, acho que a questão da redução do contas a receber no quarto tri, para mim, é uma coisa bem pontual, é muito melhor olhar a tendência ao longo do ano. O que a gente vê, claro, no estoque, né? A gente começa o ano com um nível de estoque voltado para Pay. A gente esperava uma operação melhor, a operação vem pior, a gente tem que ir ajustando, a gente repõe menos as nossas compras e aí ao longo do ano ele vai caindo. Então, claro, pode ter um trimestre ou outro que você contas a receber sobe, o estoque desce, mas eu não vejo grandes volatilidades quando a gente olha em fotos anuais. Mas o ponto que você traz de fato, isso deve começar a acontecer. Quando a gente começa a migrar para uma Valid mais digital, que você tem menos necessidade de estoque, sem dúvida nenhuma, você deveria ter uma mudança estrutural da nossa estrutura de capital de giro, demandando menos estoque proporcional à nossa receita ou mix combinado de receita. Então, isso tende a acontecer no médio prazo, sim. Tá? Então, acho que a sua leitura é correta aqui. Obrigado, Olavo. Bom, outra pergunta aqui do Nishio, agora para o Bressan. A apresentação menciona uma estratégia Road to 2030 para consolidar a Valid como principal empresa de identidade segura do Brasil. Para finalizar, gostaria de uma visão mais conceitual. Em 2030, qual o percentual da receita que você espera que venha de modelos recorrentes versus modelos transacionais? E qual seria o principal indicador de sucesso para o mercado acompanhar essa jornada? Obrigado, Lucas. Nishio, aqui eu acho que a gente tem um caminho, né, cujas etapas, elas estão... As nossas prioridades nessas etapas nesse momento, fechar gap de produto e a gente poder oferecer o que os melhores players digitais do Brasil e do mundo têm, a gente oferecer isso com algumas vantagens devido à nossa possibilidade de conectar funcionalidades de outros negócios de pagamentos e de conectividade segura dentro da plataforma integrada de segurança digital, onde identidade é o principal pilar.
Então, acho que tem o close the gap é a nossa primeira, em termos de portfólio, a nossa primeira prioridade. A segunda prioridade é a gente ter o ataque ao mercado, né? Nós chegamos, especialmente em identidade digital, né, e plataforma antifraude, nós chegamos atrasados nesse mercado, né? Outros players já têm presença consolidada. Então, aqui a gente tem um trabalho comercial bastante forte. A gente, sem dar guidance, mas imaginando o crescimento que a gente tem, se 24 era 17% das receitas digitais, 25 foram 23, né? 26 terá que ser superior a 30, né? 27 terá que crescer mais 5, 7, 10%, 28 por aí vai. Então a gente tem que esperar algo próximo de 50%, que vai depender desta velocidade de adoção do portfólio de produtos nossos, da captura de valor que o mercado vai conseguir perceber do valor que a plataforma tem, e de como é que o go-to-market vai conseguir ser bem sucedido. Então, eu te diria que os indicadores de sucesso ao longo dos próximos anos, eles passam por esse tema de clientes conquistados, receita gerada, e cada ano vai ter o seu desafio específico, porque a gente precisa recuperar essas duas etapas. Tudo que temos nos produtos mais maduros, especialmente relacionado à identidade, nos deram muita capacidade de trabalhar muito competentemente com tecnologias de biometria, com tecnologias de liveness, com tecnologias de onboarding. Quando a gente começa a trazer os itens de KUC, KUB, a nossa expertise em processos e workflows mais complexos, quando a gente combina isso com a parte de conectividade segura e a possibilidade de ter dentro do device elementos de prova de identidade segura que evitam fraudes. Então, quando isso começa a ser combinado e o mercado começa a perceber, a gente acredita que o timing de adesão ele poderá ser rápido, mas ele também poderá ser lento, porque as batalhas de mercado elas têm uma dinâmica muito competitiva. Então, a gente está se preparando para esse game, né, e ano sobre ano a gente espera uma evolução muito consistente dessa frente. A gente viu no ano de 25 elas se consolidarem do ponto de vista de conceito, do ponto de vista de criação de portfólio. Agora é a gente conseguir ter escala por estas unidades econômicas que, quarter sobre quarter, a gente vai dando mais detalhes aqui sobre cada um desses negócios. E aí, a partir de unidades econômicas específicas, de mercados específicos, de segmentos específicos, a gente vai conseguindo construir junto essas projeções para o nosso road de 2030. Obrigado, Bressan. Próxima pergunta, Olavo, aqui do Renan. Bom dia. Existe perspectiva de redução de despesas gerais e administrativas? Renan, sem dúvida nenhuma, esse é um trabalho que a gente está fazendo com muito afinco aqui, desde o ano passado, nesse ano, buscando uma empresa mais eficiente. Como o Bressan gosta de frisar aqui com a gente não vai poupar esforços, recursos para aquilo que a gente vê como o nosso futuro, para aquilo que está associado ao nosso plano de 2030, né? Então, eventualmente, nessas frentes, teremos mais contratação, teremos mais gastos, mas a gente vai ter que saber balancear isso com o nosso legado, que tem uma estrutura mais cadente de receita, como a gente viu aqui ao longo do ano de 25, e saber equilibrar a estrutura correta para isso, né? Então, a busca de eficiência é algo que a gente está constantemente olhando, né? Visando sinergia entre as nossas operações, visando automatização, melhoria de processos. Então, sem dúvida, esse é um indicador. Inclusive, já nesse início de ano, a gente já começa a fazer ajustes estruturais para isso, né? Frente às nossas operações, botar equipes mais integradas, né? O Bressan falou aqui da Argentina, esse é um lugar que a gente está vendo, com as investidas também. Então, esse é um foco nosso e está até na meta de várias pessoas da empresa para o ano de 26. Tá? Obrigado, Olavo. As duas últimas aqui do Douglas para o Bressan. Poderiam falar um pouco sobre o que efetivamente fez o Digital Mobile crescer significativamente no trimestre e quais as perspectivas para essa linha no ano? Poderiam fatiar em quais estágios de rentabilidade cada uma das 3 frentes de novos negócios estão e as perspectivas? Obrigado pela pergunta, Douglas.
Bom, Digital Mobile, acho que tem uma maturidade de portfólio. Esse é o primeiro ponto, que começa a ser adotado pelos nossos clientes. Então, o eSIM começa a virar uma realidade nos planos de cada operadora globalmente, né? A gente percebe um atraso de adoção, né? A gente esperava uma adoção maior desde 23, 24, né? Mas 25 começou a ter um pouco mais de adoção das plataformas de gerenciamento do eSIM, e a gente tem vários dos nossos clientes que começaram a efetivamente utilizar. Um outro fator que impulsiona a adesão do eSIM e o crescimento dele é que a gente tem mais devices, mais smartphones, especialmente do middle range, sendo produzidos, né, para que tenha o uso do eSIM. Ele ainda não está numa curva de flexão para poder ser a maior parte dos elementos de conectividade para os celulares, mas eles estão crescendo super bem. Dentro do nosso negócio especificamente, então isso foi bem, mas tem um outro elemento que a gente passou também a fornecer para os fabricantes de smartphones, o nosso sistema, e a gente criou uma linha de OEM, onde vários fabricantes, especialmente na Ásia, passaram a utilizar esse nosso produto de OEM. Então, a gente tem o gerenciamento do sistema operacional de conectividade do device, né, com o eSIM, não importa se ele é um eSIM da Valid ou de qualquer outro concorrente, né, a gente passou a ter uma presença importante, né, por termos desenvolvido uma tecnologia muito boa dentro dessa frente. Então, esses dois elementos aqui, adoção do eSIM globalmente um pouco mais forte, mas especialmente dentro do nosso negócio, ter clientes de fabricantes de device ajudaram a ter esse resultado. A gente espera um comportamento parecido em termos de crescimento nesse ano de 26. Tem um elemento aqui que a gente não começou a capturar valor, porque o mercado é muito descentralizado, que é o uso do eSIM para IoT. A gente tem alguns clientes de montadoras globais, alguns clientes que utilizam o eSIM para o IoT, mas esse é um mercado que está muito fragmentado e ainda não se mostrou como vai ser. A gente vai acompanhando, pode ser que ele se apresente uma surpresa ou pode ser que ele continue estagnado. Mas a gente espera que, de modo geral, esta linha continue crescendo, especialmente pelo reconhecimento do mercado de que a gente é um pacesetter de tecnologia dentro desta frente. E usar essa tecnologia integrada na nossa plataforma também é uma prioridade absoluta no ano de 26, para poder ser um elemento de antifraude e conectividade dentro do nosso modelo aqui de plataforma integrada. Quando se pergunta sobre os estágios de rentabilidade como uma das três frentes, eu começo por Digital Mobile mesmo. Digital Mobile já é rentável, tá? Nesse ano já foi rentável no ano de 25, será rentável no ano de 26. Não foi rentável alguns itens no ano de 24, 23, 22, 21, porque era o momento de criar a tecnologia. Então, investimento em R&D, e aí depois disso se começa a escalar produto, hoje já é rentável. Governo digital. Começou da mesma forma, a gente começou o governo digital lá no final de 22, né? Não teve rentabilidade no primeiro ano, começou a ter rentabilidade, hoje o governo digital é rentável, tem uma boa margem, inclusive, né? Por conta da natureza dos contratos que a gente fez. Entretanto, em governo digital, a gente precisa ter mais produtos escaláveis com unidades econômicas muito claras, né? E é nisso que a gente está baseado agora, mas já é uma frente que é rentável. A frente da plataforma é uma frente que tem investimento, né? Hoje não está no estágio rentável, ficará um dia rentável na medida que a gente conquistar mercado e conseguir fazer a penetração dele como uma oferta de valor diferenciada em relação a todos os nossos concorrentes. Então, a gente, no ano passado, contratou muitas pessoas, né? E essa jornada começou com a contratação do nosso CTO, que a gente já anunciou ainda lá no final do ano de 24, né? Teve todo um roadmap preparado e novas pessoas entraram para dentro desta frente dos novos negócios da plataforma integrada. Então, hoje ela é deficitária porque a gente tem muito investimento na produção do portfólio, né? Ao longo do tempo ela passará a ser rentável também, mas todas elas pensadas com esse global by design, significa que uma vez que a gente consegue fechar o gap de produto e ter um produto best in class que serve para o Brasil, serve para a América Latina, serve para os Estados Unidos, serve para a Europa, serve para a Ásia, a gente começa a ter muito mais possibilidades de torná-lo
de que, sem dúvida, essas são as frentes que, no longo prazo, terão margens, inclusive melhores do que aquelas que a gente tem nos produtos mais maduros hoje. Obrigado, Bressan. Essas foram as últimas perguntas. Queria agradecer, Bressan, Olavo, pela presença, todos que nos acompanham até aqui. Deixo todos os canais de GRI à disposição para qualquer dúvida. Obrigado e um bom dia a todos.